Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a gente vai estudar um pouquinho agora o que é uma indústria e quais são os seus principais tipos. A indústria, ela nada mais é do que um espaço, um meio de produção, em que você consegue produzir manufaturados ou coisas modificadas manualmente e tal, por meio de máquinas. Então você vai conseguir transformar um produto por meio de máquinas. Até então, antes da primeira revolução industrial, grande parte das transformações, elas eram feitas por meio de artesanato. Então você tinha, sei lá, eu quero produzir uma coisa mais tosca, uma roda. O que eu pego? Eu pego uma árvore e tal, madeira, aí eu começo a limar aquela por meio de artesanato, trabalho manual, para transformar numa roda que vai ser utilizada numa carroça e por aí vai. A indústria é justamente você fazer essa transformação, só que com auxílio de máquinas. Lá na primeira revolução industrial, máquinas bem mais simples, né, máquinas a vapor e tal, até as máquinas completamente automatizadas que a gente tem hoje, na chamada quarta revolução industrial. Só que essas indústrias, a gente consegue dividir por tipos também. Por exemplo, uma siderúrgica é uma indústria que tem uma finalidade completamente diferente do que uma indústria de bens de consumo, do que uma automobilística, por exemplo. Então, esses tipos de indústria é justamente o que a gente vai explicar na próxima lousa. Mas antes, ó, só tira um print da definiçãozinha. O que é uma indústria? Pensando nos tipos de indústria, e lembrando que a indústria faz parte do setor secundário da nossa economia, sempre lembrar, né? Setor primário é aquele setor extrativista, então agricultura, pecuária, a gente pode pegar também pesca, caça, etc. Tudo que faz parte da extração de matéria-prima é o setor primário. Setor secundário é a transformação dessa matéria-prima, então a gente vai encaixar aí indústria, artesanato, construção civil, tudo isso é setor secundário. E setor terciário, que é o setor de comércio e prestação de serviços. Então, por exemplo, eu estou prestando serviço para o YouTube, eu quando dou aula presto serviço para alguma escola, se for uma aula particular, presto serviço para uma pessoa. Isso tudo é setor terciário da nossa economia, beleza? Sabendo que a indústria, então, é responsável pela transformação para chegar no setor terciário, a gente consegue ter vários tipos de indústria. A primeira que é a indústria de base. A indústria de base, como o próprio nome já diz, eu acho que esse nome ele é bem didático, ela serve como base... Ops, aí sim, hein? Base para outras indústrias. Eu costumo comparar para vocês, galera, pensa assim, ó. Ninguém vai numa indústria de base, pelo menos ninguém assim, né? Pessoas físicas, pessoas, tô falando. Ninguém vai numa indústria de base comprar alguma coisa. A indústria de base, que pode ser dividida em dois tipos, ela serve como base para a consolidação de outras indústrias. Por exemplo, dentro da indústria de base, a gente vai ter um tipo que é chamado indústria extrativista. Por incrível que pareça, o avanço tecnológico hoje ele é tão grande que não necessariamente para você extrair uma matéria-prima da natureza precisa ser por meio de trabalho manual. Vou pegar um exemplo. Existem ainda hoje mineração que você faz na beira do rio com mercúrio e tal para extrair ouro. Isso é setor primário, uma mineração manual. Mas existe também, por exemplo, uma indústria como, sei lá, a Vale do Rio Doce. Galera, convenhamos que a Vale do Rio Doce, que é uma mineradora que extrai direto da natureza, isso aqui pode ser considerado uma indústria extrativista. Ou a gente pode considerar também uma petroquímica. Uma petroquímica também pode ser encaixada como uma espécie de indústria extrativista. São indústrias de base. Por quê? Porque os produtos extraídos da natureza que eles vão ter, seja petróleo, gás natural, ferro, ouro, alumínio, estanho, manganês, enfim, tudo isso vai servir para a gente vender para outra indústria e aí essa indústria assim funcionar. Mas claro, não é só isso. A gente pode pegar também as indústrias de bens de capitais, que também, se for pegar no limite do raciocínio, são indústrias de base. Quando eu falo capital, essa palavra capital acho que ela é bem interessante. O que é capital? Capital muito mais do que... Eu sei que se você estivesse aqui e falasse, professor, é dinheiro. Capital é dinheiro. Não necessariamente. Capital, se eu tivesse que traduzir para vocês em uma única palavra, seria investimento. Então, por exemplo, se eu tenho R$2 na minha carteira, esses R$2 na minha carteira, eles não são capital, eles são dinheiro. Moeda é uma mercadoria, que eu posso trocar por qualquer outra. Agora, imagina que eu pego esses R$2 e invisto, por exemplo, pode ser um capital físico, eu invisto num GIS. E aí esse GIS eu vou fazer um investimento para dar aulas. Porque qual que é a diferença então desses R$2 e desse GIS? Esse GIS que eu comprei, eu utilizei como uma forma de investimento para que eu consiga dar aulas melhores, para que vocês aprendam mais, para que vocês divulguem meu canal e as minhas aulas e, consequentemente, eu consiga ou ganhar mais reconhecimento, ou ganhar mais dinheiro, enfim, por aí vai.
Então percebam que capital, ele é uma forma de investimento, mesmo se fosse na poupança. Eu pego R$2 e coloco na poupança. Pô, beleza. É um dinheiro que eu investi para ganhar mais dinheiro no futuro. Então capital não é só dinheiro. Pode ser, sei lá, se eu tiver uma escola é um capital para mim. Por quê? Porque eu estou ganhando dinheiro em cima daquilo. É um investimento que eu fiz. Pode ser numa bolsa de valores, pode ser um capital, enfim, galera. Tudo que for investimento, considera como capital. E existem indústrias que produzem capitais, produzem esse tipo de investimentos que você precisa. E aí, a gente pode pensar que produzem também as matérias-primas já levemente transformadas. Por exemplo, quando a gente precisa fazer um investimento para comprar aço, a gente pode ir numa siderúrgica, a CSN, a Cosipa, a Uzi Minas, todas elas produzem capitais, produz aço, produz produto que as outras indústrias vão precisar fazer investimento. Ou a gente pode pensar, por exemplo, numa metalúrgica. A metalúrgica também pode ser entendida como uma indústria de base e uma indústria de base de bens de capitais, ou seja, que produz investimentos, certo? O que vocês estão percebendo como similaridade? Vamos tentar pensar no caso do Brasil, tá? No caso do Brasil, a nossa principal mineradora é ela, a famosíssima Vale. Quando a gente pega a petroquímica, a nossa principal petroquímica é a Petrobras. A Petrobras, belezinha, que produz aí o nosso petróleo, o gás natural e por aí vai. A siderúrgica, existem várias no Brasil. Eu vou colocar a CSN como exemplo, a CSN que foi feita lá em Volta Redonda, tal, pelo Getúlio Vargas. E metalúrgica, existem várias, então não vou nem colocar uma como específica. Metalúrgica geralmente é menorzinho, tem menos gasto energético e tal. O que vocês podem perceber dessas indústrias? Essas indústrias, em geral, elas são todas indústrias estatais. Isso é um fato relevante, isso é um fato que vocês têm que ter noção. Sabe por quê? Indústrias estatais. Em geral, né? Não todas, claro, mas em geral. Porque é caro. Imagina, você construir toda uma infraestrutura para fazer uma Vale, toda uma infraestrutura para fazer uma Petrobras, toda a infraestrutura, o gasto para fazer uma siderúrgica, que gasta muito carvão, enfim. E geralmente os produtos que elas vendem, por não ter assim, nossa, grande transformação tal, são em geral baratos. É diferente você vender ferro e você vender, sei lá, de uma extrativista, né, que nem a Vale, e você vender carro, percebe? Então, quando a gente fala um capital privado, imagina que você é um investidor. Você tem ali, sei lá, os seus milhões de reais para fazer um investimento, então você quer fazer uma indústria. Você vai fazer uma automobilística que não te exige grandes recursos iniciais e que te dá um baita retorno financeiro em curto prazo, ou você vai fazer, por exemplo, uma Petrobras que exige um gasto inicial gigantesco e um retorno financeiro a longuíssimo prazo. É claro que você vai preferir uma indústria ali que te traga um retorno financeiro mais rápido. Natural, o capital privado ele quer retorno, quanto menor prazo, melhor, percebe? Só que se a gente deixasse então na mão do capital privado, dificilmente a gente teria indústrias de base. Porque, claro, ninguém ia se interessar em fazer isso. Só que olha como fica uma bola de neve. Se nenhum capital privado se interessa em fazer indústria de base, a gente não vai produzir coisas de base para as outras indústrias utilizarem. E aí não vai ter automobilística, não vai ter indústria não vai ter indústria de nada. Por quê? Porque não tem a base para a consolidação das outras indústrias. E é aí que o capital estatal entra. É aí que o Estado vem com as suas mineradoras, petroquímicas, siderúrgicas, metalúrgicas, para incentivar a industrialização. No caso do Brasil, por exemplo, mas isso existe para todos os outros, a gente pega o Getúlio Vargas como grande referência histórica nesse momento. O Getúlio Vargas, que foi o primeiro presidente da história do Brasil que efetivamente teve um plano de industrialização nacional, ele pensou, não dá para ter uma indústria bem sólida, bem consolidada, se a gente não tiver indústria de base. E aí ele gastou o que ele tinha, o que ele não tinha também, né? O Brasil gastou uma baita grana nesse período para desenvolver Vale, Petrobras, CSN, enfim, todas as indústrias de base praticamente que a gente tem é da época do Getúlio Vargas. Beleza? Então, geralmente, capital estatal nessa industrialização. Beleza? Tira um print aqui, galera. Então, perceba que a indústria de base não é voltada para o mercado consumidor. Ninguém vai lá, nossa, deixa eu comprar um aço aqui na Vale, percebe? Aliás, na CSN. Ninguém faz isso. É voltado para outras indústrias. Assim como esse segundo tipo de indústria, que é dos bens intermediários, eles também são voltados não para mercado consumidor, e sim para outras indústrias. Eu acho que o nome ele ajuda bastante a gente a pensar. Pensa numa indústria intermediária. O que seria isso?
é justamente o intermédio entre uma indústria de base e uma indústria que finalmente aí sim está voltado para o seu mercado consumidor. Então, essa indústria de bens intermediários, ela funciona como se fosse uma interligação, que vai produzir máquinas e equipamentos, geralmente comprando de uma siderúrgica, de uma petroquímica, etc., uma série de matérias-primas já um pouco manufaturadas, já um pouco transformadas, para aí sim vender para uma automobilística e por aí vai. Essas máquinas e equipamentos, se vocês repararem, isso aqui é uma coisa que garante, ainda hoje, por incrível que pareça, a primazia, digamos assim, a maior importância dos países desenvolvidos. Geralmente isso aqui, essa indústria de máquinas e equipamentos, ela está concentrada em países tecnológicos. Eu vou colocar aqui, ó, países com grande tecnologia. Eu ia colocar países desenvolvidos, mas aí já não é um pouco mais verdade. Por quê? Acho que a China, ela quebra um pouco essa exceção. A China é um país subdesenvolvido, claro, é só olhar o IDH dela, péssimas condições de vida, mas a China é um baita país rico e que cada vez mais inova grandes tecnologias aí. Então, se você pegar, mesmo no Brasil, máquinas, equipamentos que as nossas indústrias utilizam, em geral elas são importadas. Importadas da onde? Ou da União Europeia, ou dos Estados Unidos, Japão também, um pouquinho ali, Coreia do Sul, ou em grande parte da China. Máquinas e equipamentos, isso aqui é muito concentrado nos países que são o centro do capitalismo. Dificilmente o Brasil vai produzir máquinas e equipamentos. Por quê? Porque a gente vive naquele ciclo de não produção de tecnologia. Isso aqui é uma indústria muito rentável, que produz muito valor, que gera muito valor, ganha muito dinheiro quem produz isso. E precisa de grande tecnologia. Ou seja, geralmente os países subdesenvolvidos importam esses produtos. Beleza? Tira um print aqui, ó. E o último tipo de indústria, mas não menos importante, aliás, talvez um dos mais importantes, é difícil colocar grau de importância nisso, que é a indústria de bens de consumo. Essa indústria de bens de consumo, aí sim, finalmente, essa aqui é que você, como mercado consumidor, como pessoa física, vai lá e compra. Então, tudo que você imagina, você comprando, você pode imaginar que veio de uma indústria de bens de consumo, tá? Professor, como assim? Você, sei lá, tá com fome, você vai lá e compra um chocolate. Quem produziu aquele chocolate foi uma indústria alimentícia, Nestlé, Garoto, etc, tal. Bem de consumo. Você quer comprar um carro, quem produziu aquele carro foi uma automobilística, Nissan, Toyota, sei lá qual você utiliza, é uma indústria de bens de consumo. Então tudo que está destinado ao abastecimento do mercado consumidor, bens de consumo. Só que imagina, é muito variável também, e é por isso que a gente acaba dividindo em 3 tipos. 2 principais e um que vem surgindo cada vez com mais força na sua provinha. A gente fala de bens duráveis, não duráveis, e esse aqui que a gente vai precisar dar um pouquinho mais de atenção, que são os produtos semiduráveis. Duráveis, acho que é bem consolidado. Em geral, galera, você pensa no produto que dura bastante e que tem alta tecnologia empregada na produção. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a gente pode colocar eletrodomésticos, uma indústria aeroespacial, podemos colocar uma automobilística, eletrodomésticos, precisa saber escrever, né, professor? Verdade, tá? Eletrodomésticos, uma indústria automobilística, ou seja, existem, galera, uma série de exemplos de indústrias que são de bens de consumo duráveis. Pode perceber que, em geral, a gente tem uma alta tecnologia empregada na produção. Esse tipo de indústria existe em país subdesenvolvido? Existe, muito cuidado. Só que, em geral, em país eu vou pegar o Brasil como exemplo, tá? Em geral, em país subdesenvolvido, essa indústria é conhecida como uma transnacional. Como assim, professor? Vamos pegar, por exemplo, automobilísticas. O Brasil tem uma série de indústrias automobilísticas. Tem Ford, tem GM, tem Nissan, tem Toyota, tem Mitsubishi, tal, beleza. Todas elas têm, não sede, né, mas tem ali sua parte produtiva, pelo menos uma partezinha, no Brasil. Então existem indústrias de bens de consumo duráveis. Só que todas as automobilísticas são transnacionais. Citroën, Renault são francesas, a GM, a Ford são norte-americanas, a Chevrolet é americana também, né? A Volkswagen é alemã, Nissan, Toyota, Honda são todas japonesas, Hyundai sul-coreana. Percebam que existe uma dependência tecnológica muito grande.
Isso aqui, a sede está concentrada em países desenvolvidos. Mas a parte produtiva, aí sim pode estar espalhado pelo mundo. Claro, é muito mais barato produzir no México, no Brasil, na Argentina, do que produzir na Alemanha, nos Estados Unidos. Então tem esse processo de desconcentração industrial. Quando a gente fala de bens de consumo não duráveis, em geral são produtos de menor durabilidade e que envolvem menos tecnologia na produção. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, indústria alimentícia. Mas não tem que ter uma grande pesquisa? Claro que tem, mas na parte produtiva envolve menos tecnologia. É mais fácil produzir um nuggets, por exemplo, do que produzir um carro. Mais ou menos essa ideia, tá? A indústria têxtil, a indústria de calçados, até a própria indústria farmacêutica. Imagina, galera, a indústria farmacêutica, de novo, né, envolve bastante pesquisa para você produzir o medicamento, mas assim que você desenvolveu a tecnologia, que você desenvolveu o conhecimento, você fez uma patente, registrou que aquilo é seu, para você produzir o medicamento também não é tanta tecnologia empregada. É mais fácil você produzir uma aspirina do que produzir um foguete, percebe? Um avião, coisa que vale, beleza? E esse aqui, que talvez seja... E bens não duráveis, aí sim tem bastante no Brasil, né? Você pega o Brasil, que é um país subdesenvolvido, tem muita indústria têxtil, calçado, etc. É mais fácil você fazer isso aqui. Envolve menos investimentos, menos tecnologia. É mais fácil para ter em país subdesenvolvido. E por fim, os semiduráveis. Os semiduráveis, que eles envolvem uma durabilidade cada vez menor, mas em compensação, uma tecnologia empregada cada vez maior, e quanto mais tecnologia, melhor. E aí, a gente pode colocar isso aqui, ó, como os equipamentos eletrodomésticos cada vez mais passando para os semiduráveis, mas o maior exemplo que a gente pode colocar são os gadgets, ou seja, os produtos tecnológicos, principalmente os celulares. Mas você pode colocar notebooks, tablets, se for levar até o limite do raciocínio, alguns carros mesmo, cada vez mais entrando nessa indústria. Por quê? Uma coisa que a gente tem que entender acerca da produção industrial e acerca do capitalismo de maneira geral é que o capitalismo é um sistema econômico no qual o consumidor que compra, ele tem que estar satisfeito num primeiro momento, mas no segundo momento ele tem que estar com aquela pulga atrás da orelha. Eu poderia ter comprado um produto melhor, poderia ter comprado um produto com mais tecnologia. Eu comprei esse carro agora, mas tem um que vai sair que tem, sei lá, ar-condicionado saindo do volante, assim, ó, de na minha cara. Enfim, qualquer besteira eu falei, tá? Ou seja, grandes inovações. Talvez o carro fique mais difícil para a gente entender, mas nos celulares fique mais fácil. E eu vou usar como grande exemplo a Apple, mas de novo, Samsung faz isso, Xiaomi faz isso, Motorola faz isso, enfim, todas as marcas de celulares fazem isso. Qual? Se a gente for pegar um Apple, por exemplo, um produto da Apple, você tem ali o seu iPhone, cada ano sai um novo, né? O iPhone 10, o iPhone 11, o iPhone 12 e tal. Cada vez eles vão colocando uma nova inovação nesse iPhone. Essa inovação, que saiu no iPhone 11, por exemplo, com certeza é uma inovação que eles já sabiam como colocar no celular no iPhone 10. Mas eles colocaram no iPhone 11 só para que gerasse uma ânsia de consumo para aquele mercado consumidor ávido por novas tecnologias. Percebam que eu coloco aqui para vocês que é semidurável, não porque a durabilidade é pequena, necessariamente porque é uma coisa descartável. É uma coisa, aliás, que muitas vezes custa bastante caro, mas ele acaba ficando muito obsoleto. E, aliás, essa palavrinha da moda, obsolescência programada. Os produtos hoje, eles são criados para ficarem obsoletos. Quando você compra o celular, você tem que ter a noção que daqui 3 anos, o seu celular, você comprou o celular novinho, daqui 3 anos, que não é um tempo tão grande assim, o seu celular vai estar podre já. Aliás, as grandes montadoras produtoras fazem isso de propósito. Quando você pega ali a bateria do seu celular, pode perceber, galera, depois de 1, 2 anos já começa a falhar, você tem que carregar 5 vezes por dia, etc. Por quê? Porque a bateria é feita para apresentar problema. A gente pega até em geladeira isso. Se a gente for pegar, provavelmente na casa da sua avó tem, na casa da minha avó tinha pelo menos, aquela geladeira pequenininha, ou azulzinha ou marronzinha. Aquilo durava 40, 50 anos só com algum cara vendo uma manutençãozinha e tal. Hoje em dia você pega uma geladeirona que produz tudo, que tem até televisão na geladeira, 5, 6 anos ela quebra, pode ter certeza. E foi feito para quebrar. Foi feito para ficar obsoleto. O capitalismo precisa dessa compra e venda de mercadorias. Esse conceito se chama obsolescência programada. Ou o produto quebra porque foi feito para quebrar e te obriga a comprar outro, ou o produto fica antigo. Não é que ele fica velho muitas vezes, mas ele fica antigo, com tecnologias antigas. Vou dar um relato aqui rapidinho. Eu lembro que na minha época de ensino médio,
Eu tinha um celular da Nokia, o azulzinho, vou colocar aí pra vocês a referência, que, galera, de verdade, o negócio era inquebrável. A bateria do celular durava acho que 5 dias sem carregar. É milagre, né, hoje em dia isso. Durava 5 dias sem carregar. E meu celular funcionava perfeitamente. Eu conseguia fazer ligação, na época era SMS, né, não tinha nem WhatsApp. Mandava SMS pra todo mundo, tudo tal, beleza. Não tanto porque era muito caro mandar mensagem também. Aí começaram a surgir os celulares com câmera e depois surgiu uma nova tecnologia, olha que revolução, hein? Tecnologia Bluetooth. Olha só, hein? Que aí você conseguia compartilhar arquivos, tudo tal. E aí, eu lembro que eu tava num interclasse jogando bola e tal, e aí teve uma briga. Aí todo mundo gravou a briga e começaram a repassar um pro outro. Nossa, você viu a briga que teve, não sei o que lá, tal. E todo mundo começou a ter o vídeo da briga. Eu tinha um celular que funcionava, mas que já tinha ficado obsoleto. E aí, aquilo vai mexendo com as pessoas, né? Nossa, eu preciso comprar um novo, preciso comprar um melhor, eu tô sendo excluído da sociedade e tal. E isso é uma coisa que as indústrias fazem propositalmente. A Apple talvez seja a grande referência, mas essa obsolescência programada, ficar velho ou quebrar, é feito por todas as indústrias. Consumidor feliz não é um consumidor bom. Consumidor bom é aquele que tem a pulga atrás da orelha e que sabe que comprou um, já pensando em comprar o próximo. Beleza, galera? Deu pra entender aqui esses tipos de indústria? Então tá, ó. Tira um print. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa seu like e beijos, abraços e tchau.